44 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 216, Um chamado da princesa autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nublina voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang cavalgou através do deserto do céu congelado, o deserto necrótico, e finalmente chegou às sinistras planícies das passagens. Ali, durante todo o ano, na verdade, desde que existia, uma névoa espessa cobria todo o campo. Era como se uma camada de nuvens densas tivesse descido dos céus e coberto toda a planície. O problema era que a luz solar era extremamente escassa. Escura e sombria, toda a área estava repleta de mortos de muitas raças. Havia cadáveres de humanos, elfos, anões, homens-fera e até monstros de vários tamanhos. Aparentemente, muitos anos antes, uma guerra entre a União e os demônios ocorrera neste mesmo campo. Os restos mortais daqueles que caíram em batalha foram enterrados nas profundezas do subsolo. Com a raiva e a vingança acumuladas, o local foi corrompido, gerando um número infinito de espectros que vagam para sempre por esta terra devastada. Zhang Yang estava ali para completar uma missão secreta. Em sua vida passada, um de seus velhos amigos lhe falara brevemente sobre a missão. Zhang Yang sabia apenas que a missão só poderia ser acionada em algum lugar nas colinas do crepúsculo. Mas ele ainda não tinha a mínima ideia de como e onde exatamente no mapa poderia acioná-la. Os mapas de nível 50 mais não estão sob a jurisdição da cidade e, portanto, não possuem um ponto de teletransporte específico que os jogadores possam usar para se deslocar. Assim, os jogadores teriam que depender de suas montarias para se deslocar de um mapa para outro. Zhang Yang viajou do deserto do céu congelado até o deserto necrótico. Sua viagem levou um total de 3 horas. Por esse motivo, quando um novo território surge e os pontos de teletransporte se tornam acessíveis aos jogadores, o proprietário do território pode definir uma taxa de pedágio e ganhar uma fortuna enorme com esse pequeno negócio. Ponto. Zhang Yang passou mais a 30 minutos e encontrou as colinas do crepúsculo. Esta pequena colina tinha apenas algumas centenas de metros de altura. No entanto, a longa extensão das montanhas se estendia por uma distância considerável. No topo da colina, havia lápides cobertas de neve. A maioria das lápides estava erodida. Zhang Yang não conseguia distinguir as gravuras em suas superfícies. Enquanto continuava a procurar, notou que a maioria das lápides não estava em seus respectivos lugares. Algumas estavam tortas, enquanto outras haviam caído completamente. Havia buracos por toda parte, indicando claramente que muitas sepulturas não estavam mais ocupadas. De fato, a área estava densamente povoada por espectros, soltando gemidos de Argyurg enquanto vagavam sem rumo. Espectros podem ser categorizados em 2 níveis. Os níveis mais baixos são os mais fracos e foram revividos pelos sentimentos vingativos de suas vidas passadas. A única razão pela qual foram revividos é para matar. Um bom exemplo de espectros inferiores são o soldado esquelético e os zumbis. Espectros de nível alto tinham uma característica distintiva que os diferenciava dos demais: eles tinham o mesmo nível de inteligência que tinham antes de morrer. Alguns até retiveram suas memórias originais. Todos os espectros em Twilight Hills são espectros de nível inferior, soldados esqueletos. No entanto, mesmo sendo considerados espectros inferiores, isso não significa que sejam de nível baixo. Guerreiro esquelético do crepúsculo, normal, espectro. Nível, 54. HP, 5400. Defesa, 50. Esses monstros lentos podem me causar algum dano? Zhang Yang pensou consigo mesmo e sorriu. Cavalgue como o vento, Buniem. Zhang Yang puxou as rédeas e o cavalo esquelético relinchou tão alto quanto um trem passando. Ambos avançaram em direção ao grupo de monstros. Growl, responderam os guerreiros esqueletos ao verem Zhang Yang se aproximando em alta velocidade. Abriram as mandíbulas em um grito de guerra silencioso e brandiram suas espadas contra Zhang Yang. Montado no cavalo, Zhang Yang esquivou-se facilmente dos ataques e o monstro começou a persegui-lo. Ele começou a atrair a atenção de cada vez mais monstros, só parando para se virar quando calculou que havia derrotado pelo menos 30 monstros. Zhang Yang desinvocou sua montaria e se preparou. Fúria sangrenta. Mais 30 de fúria. Cobrar. Zhang Yang deslizou pelo campo e investiu contra um dos monstros que se aproximavam. Varredura horizontal.
O ataque de Zhang Yang atingiu todos de uma vez, causando uma média de 3.300 de dano à horda de monstros ao seu redor. Houve até alguns acertos que foram registrados como golpes críticos, matando alguns monstros instantaneamente. Os monstros retalharam. No entanto, -0, -0, -0, -0, -0, -0. Nenhum dos ataques conseguiu causar dano a Zhang Yang. O monstro normal de nível 54 tinha pouco mais de 1000 de ataque físico, o que significava que, mesmo que o ataque conseguisse romper sua defesa sem ser anulado, o valor que conseguia passar era tão baixo que seria completamente absorvido pela habilidade passiva de absorção de dano do equipamento. Eles são muito fracos. Golpe do trovão. Bom. Uma sequência de mensagens de -480 de dano voou por todos os lados. Enquanto os monstros cambaleavam com o golpe, Zhang Yang rapidamente se virou e continuou correndo, formando uma longa fila de monstros que o seguiam teimosamente. Zhang Yang atacou o máximo de monstros que pôde e usou varredura horizontal a cada 10 segundos e golpe trovejante a cada 8 segundos. Onda explosiva foi usada a cada 30 segundos para eliminar os monstros sempre que seus números aumentassem o suficiente. Jing. Você matou o guerreiro esquelético do crepúsculo. Obteve 5.400 pontos de experiência. Jing. Você matou o guerreiro esquelético do crepúsculo. Obteve 5.400 pontos de experiência. Jing. Você matou o guerreiro esquelético do crepúsculo. Obteve 5.400 pontos de experiência. Ponto. A notificação do sistema soava em seus ouvidos continuamente enquanto ele matava os monstros. A quantidade de pontos de experiência que ele ganhou foi bastante abundante e ele sorriu satisfeito. Se ele conseguisse treinar assim sozinho por alguns dias, seu nível ultrapassaria rapidamente até mesmo de Anshu e ele se tornaria o jogador de nível mais alto no servidor chinês. Com uma única varredura, Zhang Yang eliminou todos os monstros a algumas centenas de metros de distância. Zhang Yang caminhou ao redor e lentamente recolheu os itens do chão. Em milagre de Deus, as moedas de ouro que caíam no jogo eram muito limitadas e, quando caíam, a quantidade era insignificante. Mesmo quando um monstro estava no nível 54, ele caía apenas 50 moedas de cobre. Se ele tivesse que pegá-las uma de cada vez, teria que passar uma eternidade, ganhando apenas algum dinheiro. Zhang Yang estava fazendo isso apenas porque suspeitava que a missão secreta pudesse ter algo a ver com os itens que os monstros deixavam. Era uma perda de tempo tediosa. Vasculhar centenas de matagais de monstros em busca de seus saques também levaria muito tempo. Zhang Yang passou quase 10 minutos inspecionando os cadáveres em busca de sacas. Além de trajes, havia outros itens éticos, como osso grosso desgastado e capacete quebrado. Nenhum deles valia nada. Zhang Yang montou novamente em seu cavalo e começou a perseguir os monstros novamente. A segunda onda de monstros rendeu saques igualmente escassos. Na terceira onda, porém, uma bela pedra com um brilho dourado, semelhante a um equipamento de ouro amarelo, estava no chão. Pedra estranha, especial. Descrição: você pode sentir um leve poder mágico vindo desta pedra estranha. Ela é extremamente fraca. Talvez você possa sentir um poder mais forte se reunir mais dessas pedras. Uso: combina 12 pedra estranha em uma pedra de comunicação mágica. HMM. É isso que estou procurando, murmurou Zhang Yang. Ele guardou a pedra brilhante em seu inventário e continuou a farmar. Após matar hordas e hordas de monstros, Zhang Yang acumulou lentamente as pedras estranhas. De apenas uma para 3 peças, ele finalmente reuniu 11 peças no total. Jing. Você obteve pedra estranha. Zhang Yang já havia perdido a conta de quantas ondas ele teria que passar antes que a 12ª pedra finalmente aparecesse. Ele tirou as pedras e as colocou juntas. Fuji. Juntas, as 12 pedras começaram a brilhar intensamente. Zhang Yang teve que desviar o olhar por um segundo. As pedras se moveram desajeitadamente por um tempo, juntando-se lentamente para formar uma pedra maior. O que eu estava pensando? O que mais poderia ter acontecido? Um King Kong aparecendo de dentro da pedra. Zhang Yang pegou a pedra e verificou suas propriedades. Pedra de comunicação mágica, item de missão. Uso: use a pedra para revelar uma mensagem oculta.
Depressa. Alguém pode precisar da sua ajuda. Zhang Yang colocou a palma da mão sobre a pedra e dela saiu um raio de luz dourada. Perto de onde Zhang Yang estava, o raio de luz projetou a imagem em tamanho real de uma linda garota. Ela tinha cabelos loiros e olhos vermelho rubi. Usava um extravagante vestido real que se destacava no cenário desolado. De alguma forma, o vestido parecia perfeito para ela, e não o contrário. Projeção da princesa Serena, normal. Invocação. Nível 1. PV 0,50. Defesa 0. Princesa Serena. Zhang Yang deu um passo para trás, em choque. Ela não seria a única herdeira legítima da família real de Jade Branca. A futura rainha de Jade Branca. Guerreiro. Preciso da sua ajuda. O rei de Jade Branco precisa da sua ajuda, disse Serena. Sua voz tremia enquanto ela implorava desesperadamente, o rosto tomado pela preocupação. Zhang Yang fez uma saudação e disse, Princesa, estou às suas ordens. Guerreiro, estou preso na parte mais profunda da tumba da sombra cinzenta. Por favor, vá até lá. Cuidado, há um necromante incrivelmente poderoso guardando o lugar. Você precisa se preparar para este ataque, disse Serena. As bordas da projeção começaram a rachar. As rachaduras cresceram e se espalharam rapidamente. Parecia que a projeção se despedaçaria a qualquer momento. Princesa. Arg. Eu não consigo mais manter essa forma. O poder da alma está ficando mais fraco a cada minuto. Guerreiro. Por favor, me ajude. Eu aguento. MMU. Não. Sua voz rachada enfraqueceu e a projeção explodiu, pedaços voando para todos os lados, como um espelho explosivo. Jing. Você aceitou a missão, um chamado da princesa, nível de dificuldade, A. Descrição da missão, guerreiro. Vai até a tumba da sombra cinzenta em busca da princesa Serena. Ela precisa da sua ajuda. Progresso. Encontre a princesa Serena 01. A princesa não mora no castelo de Jade Branco. Como ela foi parar lá? Para piorar, agora ela está presa lá. Como o castelo de Jade Branco pôde ficar em silêncio sobre isso? Deveriam ter enviado o exército inteiro para procurá-la. Ela é a única herdeira do trono. Zhang Yang praguejou. Mas agora que havia aceitado a missão, era melhor continuar. Ele circulou a área por um tempo e encontrou a entrada de uma caverna. Depois de derrotar algumas ondas de monstros do lado de fora, ele entrou sozinho. Jing. Você entrou na tumba da sombra cinzenta. Zhang Yang abriu o mapa mundi e examinou o mapa em que se encontrava. Toda a estrutura da tumba era como uma teia de aranha. Havia muitos túneis que se dividiam em outros túneis. Esta caverna era simplesmente complexa demais. Morra, ouviu-se uma voz, e Zhang Yang viu o brilho de um machado se aproximando. Zhang Yang desviou. O atacante era um esqueleto com alguns pedaços quebrados de armadura de metal pendurados em seu corpo. Chamas esmeraldas queimavam dentro de suas órbitas oculares. Guardião da tumba, Elite, Espectro. Nível, 55. HP, 55.000. Defesa, 300. Menos 763. Outro ataque veio e Zhang Yang deliberadamente o deixou atingir o alvo. Ele queria avaliar a força do monstro. O resultado foi bastante satisfatório. O guardião da tumba causou cerca de 3.000 de dano básico de ataque. Zhang Yang tinha 920 de defesa, 900 de absorção de dano passivo e uma redução de 20% no dano passivo, o que reduziu o ataque para menos de 800 de dano. Menos 1.643. Agora que Zhang Yang tinha uma boa noção da força do golpe, ele começou a revidar. Bloqueio. Mais 30 raiva. Menos 355. Bloqueio. Reflete dano. Zhang Yang usou. Vontade do guerreiro. O próximo, esmagamento destrutivo, será um acerto crítico. Menos 7.012. O golpe forte removeu imediatamente 13% do HP do monstro. Isso é realmente incrível. Um acerto crítico controlado como esse, causando 7.000 de dano, mataria facilmente 90% dos jogadores atuais. Embora o guardião da tumba fosse um monstro de nível 55, nível elite, seus 55.000 PV não era um desafio para Zhang Yang. Em apenas meio minuto, Zhang Yang transformou o monstro em uma pilha de ossos quebradiços, perdendo apenas cerca de 6.000 PV no processo.
Entre os itens saqueados, havia um escudo verde cobre. Zhang Yang rapidamente pegou um item e o examinou. Escudo malévolo, verde cobre, escudo. Defesa, mais 250. Vitalidade, mais 150. Nível requerido, 50. Conjunto malévolo, 1/4. Colar malévolo, capa malévola, espada malévola. Escudo malévolo. 2 equipados, tem 50% de chance de amaldiçoar o alvo sempre que receber um ataque. Reduz 1% do poder de ataque do alvo. Máximo de 5 acúmulos podem ser aplicados. 4 equipados, 50% de chance de reduzir a defesa do alvo a cada acerto. O alvo sofre 1% a mais de dano de tudo. Máximo de 5 acúmulos podem ser aplicados. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 217. Moagem. O conjunto de equipamentos era muito bom. Mas é uma pena que seu nível fosse inesperadamente baixo. Zhang Yang não podia trocar seu equipamento amarelo-dourado por um conjunto verde-cobre. Também era uma pena que o efeito do segundo equipamento fosse forte, mas apenas se a condição para ativá-lo fosse trocada pelo efeito do primeiro equipamento. Ele poderia simplesmente equipar o colar e a capa e acumular o efeito de aumento de dano, redução de armadura. Seria quase semelhante ao pergaminho mágico, moral crescente, nível 1. Que pena. Arg. Que pena. Só guardiões e defensores podiam usar escudos. Zhang Yang não tinha interesse em cobre verde, mas a maioria dos jogadores estaria lutando por ele. Na verdade, cobre verde é o nível de equipamento mais comum que todos usam. Ele e seu bando de amigos de elite são uma história totalmente diferente. Se ele conseguisse farmar todas as 4 peças do conjunto, com certeza poderia vendê-las em um pacote por um preço incrível. 4 peças de equipamento de conjunto separadas, ou um conjunto completo. A diferença era óbvia. Um sinal dos deuses de prosperidade apareceu. O espírito de Zhang Yang se elevou e ele seguiu em frente. Os monstros dentro da tumba eram numerosos. A cada 10 metros, ele encontrava um monstro. Em média, Zhang Yang perdia seu HP após lutar contra 3 monstros. Ele precisava parar frequentemente e se curar com lanches que recuperavam a saúde ou usar cura do Berserker. Outras equipes talvez precisassem invadir a tumba com um grupo de 3 homens. Um tanque, uma curandeira e um atacante. No entanto, como as habilidades de redução de dano de Zhang Yang eram muito fortes, somadas à sua capacidade de ataque avassaladora, ele poderia facilmente invadir a tumba sem a necessidade de um curandeiro. Mas, se tivesse um curandeiro consigo, não precisaria se sentar e se curar, aumentando muito sua eficiência. Os túneis da tumba eram mal iluminados por tochas penduradas na parede a cada 10 metros. A luz era tão fraca que mal iluminava a passagem. Pelo menos, ele não esbarraria nas paredes. Como o primeiro monstro de elite já havia derrubado um equipamento do conjunto malévolo, isso não era indicativo de que a taxa de queda fosse boa. Na verdade, Zhang Yang havia matado mais de 100 monstros antes de conseguir encontrar o segundo equipamento do conjunto malévolo. O colar malévolo. A fortuna vem e vai facilmente, hein? Zhang Yang suspirou e guardou o colar em seu inventário. 30 minutos. 1 hora. 2 horas. Após a terceira hora, Zhang Yang havia coletado um total de 2 conjuntos completos de malévola. Ainda havia um excedente de 2 colares e uma espada malévola extra. Nesse momento, Zhang Yang havia alcançado o nível 55 e se aproximado do centro de toda a tumba. A área ali era um salão de túmulos de tamanho normal, com cerca de 50 metros quadrados. Havia 2 andares, com entradas para o andar inferior em ambos os lados do salão escuro. O andar superior era menor, com cerca de 1/4 do tamanho do andar inferior. No centro do andar inferior, havia uma mesa de pedra. Uma mulher estava deitada sobre ela. Era a mesma mulher que Zhang Yang vira na projeção, Serena. Zhang Yang observou cautelosamente de longe e percebeu que ela estava ali, imóvel. Seus olhos estavam bem fechados. Seu peito não se movia. Ela não respirava. Ela estaria morta. Perto da mesa de pedra, havia uma figura com um capuz preto. A pessoa estava completamente coberta da cabeça aos pés, sendo impossível deduzir sua identidade. Como a figura estava de frente para Serena, Zhang Yang não conseguia ver nada, nem mesmo descobrir seu gênero, muito menos sua raça. Zhang Yang só conseguia ver que a figura era bastante magra e pequena. Em sua mão direita,
segurava um cajado mágico muito mais alto do que ele. No topo do cajado, havia uma caveira do tamanho de um punho, com chamas esmeraldas brilhantes queimando em suas órbitas oculares. Necromante Sigma, cinza prata, espectro. Nível, 58. HP, 2 milhões. Defesa, 600. Só 2 milhões, Zhang Yang refletiu. Este lugar é pequeno e apertado. Só caberia um pequeno número de jogadores. Seria um ataque especializado em grupo de 5 pessoas? Talvez eu consiga derrotar o chefe sozinho. Hesitando um pouco, Zhang Yang finalmente decidiu. É melhor tentar. Se eu morrer, só terei que pagar pelos reparos. Se eu não conseguir derrotá-lo, vou chamar a Vadia da Neve para se juntar a mim. Espero conseguir derrotá-lo sozinho. Chamar ela para se juntar a mim levaria mais 3 ou 4 horas. Os monstros lá fora teriam reaparecido e eu teria que matá-los todos de novo. Que trabalho! Ele sacou seu machado de batalha e preparou seu escudo. Caminhou até o andar inferior e correu em direção à mesa de pedra. Sigma girou ao som de seus passos. Quando encarou Zhang Yang pôde então ver sua verdadeira forma. Era um mago esquelético, um Lich, encarando-o através de órbitas oculares repletas de chamas esmeraldas brilhantes. Os vivos? Como você pôde entrar neste lugar? Sigma apontou seu cajado para Zhang Yang e começou a entoar um feitiço. Uma barra de progresso apareceu em sua cabeça. Após 3 segundos, uma luz negra irradiou de seu cajado esquelético e disparou em direção a Zhang Yang. Jing. Sigma usou flecha sombria. Menos 3.900. Droga. Zhang Yang ficou chocado. Como ele lutaria contra o chefe sozinho desse jeito? Mesmo assim, agora que chegou a esse ponto, é melhor continuar. Pelo menos ele entenderá bem a mecânica do chefe. Quando retornar com o An Shui, eles estarão mais bem preparados. Defesa incapacitante, esmagamento destrutivo, varredura horizontal. Zhang Yang liberou tudo o que tinha. Quanto mais fortes seus ataques, mais tempo ele poderia durar na luta. Dessa forma, ele poderia pelo menos tentar diminuir o HP do chefe o máximo possível e entendê-lo melhor. Sigma continuou usando flecha sombria. Em certo momento, quando o cântico do chefe estava prestes a terminar, Zhang Yang o atingiu com uma magia de impacto. Jing. A flecha sombria do Sigma foi interrompida. Funcionou. O lançamento do chefe foi interrompido. Além disso, o chefe ficou em silêncio por 3 segundos. Durante esse tempo, o chefe teve que recorrer a ataques físicos. Ele ergueu os punhos e as pernas para atacar Zhang Yang, bloquear. Com a habilidade de escudo em vigor, Zhang Yang recuperou 100 HP. 0. Sigma acertou outro soco em Zhang Yang, mas, como um monstro do tipo conjurador, seus ataques não conseguem penetrar as defesas de Zhang Yang, mesmo como chefe. Após o curto período de 3 segundos de silêncio, o chefe começa a usar flecha sombria, novamente, onda de explosão. Uma rajada de ar comprimido atingiu Sigma. O ataque não conseguiu atordoá-lo, mas o feitiço foi interrompido com sucesso novamente. Zhang Yang então relembrou o primeiro parte do jogo. Habilidades de efeito de status não seriam eficazes em monstros do tipo chefe, mas tinham a chance de interromper as barras de progresso de conjuração. O efeito atordoante de onda explosiva foi inútil contra o chefe, mas o impediu de terminar sua magia. O chefe rapidamente recomeçou e lançou flecha sombria. Zhang Yang se arrependeu de suas ações. Ele deveria ter pensado melhor. Deveria ter esperado o chefe quase completar a magia antes de usar onda explosiva. Menos 3.909. 3.882. Quando a terceira flecha sombria do chefe estava sendo entoada, a habilidade magia de colisão de Zhang Yang havia acabado de terminar o tempo de recarga e estava pronta para ser usada. No entanto, ele esperou. Assim que o chefe estava prestes a terminar de conjurar a magia, Zhang Yang golpeou o monstro com seu escudo. Jing. A flecha sombria do Sigma foi interrompida. Reinicie o ciclo. Zhang Yang calculou. Em média, ele receberá o ataque do chefe 2 vezes a cada 12 segundos. Blast suave só lhe dará 3 segundos de paz a cada 20 segundos. Zhang Yang invocou Servo, Lótus Transparente, e ativou Sombra de Merlinda, e começou a atacar como um louco. Infelizmente, a
Serva, Lotus transparente, não conseguiu subir de nível. Permaneceu no nível 36. Como a diferença de nível era muito grande, seus ataques eram como um gato tentando atacar um elefante. Era muito baixo para sequer ser considerado um ataque. No entanto, por menor que fosse, até a água poderia erodir uma montanha com o tempo. Além disso, ela tinha sua habilidade, substituto. Continue cortando. Quando Sombra de Merlinda terminou, Zhang Yang ativou uma habilidade de cada vez, começando com substituto, parede de escudo e cura do Berserker. Ele durou até o chefe ter pouco mais de 130 mil de HP restantes. Nesse ponto, seu HP estava quase esgotado. Ele rapidamente usou Sombra do Vazio e fugiu da batalha. Rapidamente, correu para o andar superior e se curou com alguns consumíveis. Sem o alvo principal, o chefe recorreu a Lotus transparente e a matou facilmente com 2 ou 3 ataques. A pobre serva se transformou em uma nuvem de fumaça ao morrer, deixando literalmente nada para trás. Esse chefe é um lixo, flecha sombria, e nada mais. Ele não tem mais nada para usar além disso. Aí. Que desperdício. Se eu ligasse para aquela mulher chata, talvez a gente precisasse de só 15 minutos para resolver esse chefe. Zhang Yang percebeu que algo estava estranho. Para sua surpresa, percebeu que o chefe não havia recuperado seu HP mesmo depois de Zhang Yang ter saído da batalha. Em milagre de Deus, assim que os chefes se retiram da batalha, eles recuperam instantaneamente todo o seu HP. A situação não foi tão ruim para chefes de mundo aberto. Em média, um chefe de mundo aberto recupera 1% do seu HP a cada segundo. No máximo, leva 100 segundos para recuperar totalmente o HP. O estranho era que Sigma nem recuperava HP como um chefe de mundo aberto. Sua barra de HP não se movia nem 1 centímetro. Espectro. Os olhos de Zhang Yang brilharam. Espectros não são seres vivos. Era por isso que esses monstros não tinham nenhuma habilidade regenerativa inata. Eles dependiam do consumo de cadáveres de outros seres para se recuperar. Normalmente, a batalha termina com o jogador matando o chefe, ou o chefe matando os jogadores. Situações em que jogadores fugiam com vida eram raras. Normalmente, quando jogadores ou caçadores com mascotes são mortos, os espectros usam a habilidade Consumir Corpse para recuperar HP no modo sem combate, curando-os em 10% a cada 2 segundos. Eles podem recuperar totalmente o HP em apenas 20 segundos. No entanto, Zhang Yang estava sozinho e usou Sombra do Vazio para abandonar a batalha. Sigma não conseguiu encontrar nenhum cadáver para se alimentar. Por isso, seu HP permaneceu congelado. Por outro lado, Zhang Yang pode facilmente curar seu HP com bandagem e lanches que recuperam saúde. Zhang Yang sorriu para si mesmo, contanto que possa contar com Sombra do Vazio. Sempre que precisar de cura, ele poderá diminuir lentamente o HP do chefe à vontade. Quando se recuperou completamente, Zhang Yang voltou à luta e causou ainda mais dano. Quando chegou a hora, ele usou Rearm, o que permitiu que Shadow of the Void o ajudasse a escapar novamente. 10 minutos depois, Shadow of the Void estava pronto para ser usado. Zhang Yang entrou na luta novamente. 20 minutos. 30 minutos. Após a batalha se arrastar por 2 horas, Zhang Yang conseguiu matar o chefe com sucesso usando Sombra do Vazio, um total de 16 vezes. Rearmar, definitivamente também desempenhou um papel importante, economizando mais tempo. Droga! Você matou o necromante Sigma e obteve 20 milhões de pontos de experiência. Baque. O chefe cai derrotado, quebrando-se em pedaços de ossos quebrados, derrubando de 7 a 8 itens de batalha. Puta merda. Finalmente acabou. Zhang Yang gritou de alívio. Na verdade, a batalha durou apenas 17 a 18 minutos. O resto do tempo foi desperdiçado esperando sua Sombra do Vazio terminar o tempo de recarga. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 218, uma mudança na linhagem real no Obi-Tank. Minha prima e eu encontramos um chefe cinza prata. Nós duas o destruímos sozinhas. Nee. Sabe o que isso significa? Não precisamos mais de você. Nha. Weiyan riu docemente pelo mensageiro de voz. Desde o surgimento dos chefes amarelo-dourado, quase todos os chefes cinza-prata se tornaram mais fracos em comparação. Na verdade,
Era mais como se eles mantivessem o mesmo nível de dificuldade, só que os jogadores ficaram muito mais fortes. As duas finalmente entenderam como era se destacar na multidão. Enquanto Zhang Yang se dedicava a Sigma, Wei Yan e Yan Shui descobriram, de alguma forma, que podiam derrotar um chefe cinza-prata sem a necessidade de um tanque. Eles nunca teriam tido chance se tivessem tentado isso quando estavam no nível 30. Mesmo assim, para Wei Yan, um berserker, ser capaz de aguentar um chefe cinza-prata e sobreviver à batalha, foi provavelmente devido ao incrível e massivo apoio de Yan Shui. Zhang Yang deu um sorriso irônico. Ah, que pena. Acabei de derrotar um chefe cinza-prata. Sozinho. Nee, mentiroso, mentiroso. Calças pegando fogo. E Yan zombou ritmicamente. Quando eu disse que derrotei um chefe cinza-prata, você simplesmente me copiou e disse a mesma coisa. Quando eu disse que matamos o chefe com 2 jogadores, você disse que o derrotou sozinho. HMPH. Você não tem vergonha nenhuma. Tanque de novato. Que casca grossa, ei. Ain Shui. Como você ousa? Você realmente saiu do grupo e pegou todo o dinheiro. Vou terminar com você. Nhar. Bip. A ligação terminou abruptamente. Talvez Wei Yan fosse brigar com a prima. De novo. Zhang Yang riu às custas deles. Depois de rir bastante, Zhang Yang caminhou até o cadáver do chefe para reivindicar seu prêmio. Entre os itens saqueados, 3 eram de nível cinza-prata, 4 eram de nível verde-cobre, e apenas um deles valia a pena usar: Rugido dos Mortos, cinza-prata, anel. Vitalidade, mais 17. Força, mais 17. Refeito de equipamento, absorve 21 de dano em cada ataque recebido, não identificado. Nível requerido, 50. Desde a revisão do atributo não identificado, os equipamentos não identificados terão suas propriedades reduzidas em 20 níveis. Seu anel atual, Honra do Guerreiro Caído, adiciona apenas 20 de vitalidade e 15 de força, não sendo mais fraco que o Rugido dos Mortos. No entanto, este último ainda era um equipamento defensivo. Zhang Yang decidiu optar pelo Rugido dos Mortos, e o equipou. Jing. Você completou a missão, um chamado da princesa. Obteve 200.000 pontos de experiência. No momento em que Zhang Yang se aproximou da mesa de pedra, a notificação do sistema apareceu e ecoou em seus ouvidos. Era só isso? Zhang Yang esperou que uma missão subsequente aparecesse, mas depois de um tempo, nada aconteceu. Antes disso, quando Zhang Yang conversava com a projeção da princesa Serena, ela estava bastante frenética. É impossível completar a sequência de missões assim. A única maneira de Zhang Yang ativar a próxima missão era encontrar uma maneira de acordar Serena de seu sono. Acorde, acorde. Ponto. Levante-se e brilhe, dorminhoco. Ponto. Meu Deus. Um príncipe super bonito acabou de passar por aqui. Ponto. Nada. Nenhum empurrãozinho. Talvez Zhang Yang tivesse que recorrer a uma abordagem mais física. Zhang Yang agarrou pelos ombros e sacudiu todo o seu corpo violentamente. Nenhuma resposta. Ele estava ficando frustrado. Tapa. Agarra no seio. Tapa na bunda. Amassamento na axila. Nada. Zhang Yang estava cansado. Sentou-se à mesa de pedra e começou a refletir. Já tentei todos os métodos possíveis. Será que é? Respiração boca a boca. Não. Não pode ser. No entanto, este era um mundo de fantasia, um mundo repleto de magia e dragões pairando nos céus. Possivelmente se inspirara em contos de fadas. Havia dragões, bruxas talvez belas adormecidas. Zhang Yang não conseguia entender essa ideia. Por mais degenerados que fossem os desenvolvedores, eles jamais conseguiriam fazer um jogador beijar um morto. Beijar uma pessoa morta. Como se ela estivesse viva. Isso era simplesmente. Zhang Yang hesitou por mais um minuto antes de finalmente ceder. Ele caminhou até ela e se abaixou, diminuindo a distância entre o seu rosto e o dela. Finalmente. Beija. Zhang Yang plantou seus lábios grossos e ásperos nos lábios vermelhos, macios e flexíveis dela. Gritando. Luzes coloridas irradiavam de seu corpo. Elas giravam em um vórtice acima dela, unindo-se para formar uma coroa gigante de ouro. A coroa então foi ficando cada vez menor até atingir o tamanho ideal, pousando sobre a cabeça da princesa.
A luz se dissipou e uma figura translúcida emergiu do corpo da princesa. A figura se levantou e ficou em pé bem na frente de Zhang Yang, brilhando enquanto permanecia ali, com a mesma aparência da princesa Serena, que dormia naquele momento. Era outra projeção da princesa Serena. Droga, meu beijo realmente funcionou. Agora sou um príncipe. Dito isso, e se Serena não fosse uma princesa, mas sim um príncipe? Será que o sistema teria desejado que Zhang Yang o beijasse? O alívio de repente substituiu sua sensação de repulsa pelo que ele tinha que fazer. A projeção pairou um pouco e, quando ela abriu os olhos, viu Zhang Yang e sorriu. Guerreiro. Você veio. Entretanto, aquela expressão jubilosa foi rapidamente substituída por um olhar preocupado, como se ela carregasse o peso do mundo. Princesa. O que aconteceu com você? Você não estava na Cidade de Deus? Perguntou Zhang Yang. Cidade de Deus é o nome do castelo de Jade Branco pelo qual todos os cidadãos o conheciam. No jogo, cada cidade importante era a capital do seu respectivo reino. Serena franziu a testa, preocupada. Seus traços elegantes desapareceram, substituídos por linhas intensas de estresse e preocupação. 3 anos atrás, eu liderava o exército de expedição para atacar a fortaleza de Tukla. Quando o ataque estava prestes a começar, recebi uma mensagem de um dos meus soldados, dizendo que os centauros de Madala estavam dispostos a formar uma aliança com o castelo de Jade Branco. Com 2 forças tão fortes, talvez pudéssemos ter uma chance de derrotar a fortaleza de Tukla. Depois de muita consideração, aceitei a oferta e ordenei que um dos meus cavaleiros de dragões me enviasse até a fortaleza para me encontrar com os centauros. Sua calma foi rapidamente substituída por uma raiva intensa. Mesmo em sua forma de projeção, a raiva era tão intensa que ela emitia uma aura forte. Zhang Yang podia senti-la em seus ossos. Não é de se admirar que existisse um ditado que dizia que a ira de um rei nublaria o céu e os rios fluiriam com sangue. Nunca imaginei que tudo aquilo fosse uma armadilha dos espectros. Quando cheguei ao local da negociação, os espectros haviam armado uma emboscada e lutamos arduamente por muito tempo. No entanto, acabei sendo capturado. Eles não me mataram, mas me mantiveram aqui como prisioneiro. Eles me trancaram e roubaram metade da minha alma. Para meu horror, usaram minha alma para criar um espectro de alto escalão que se parece exatamente comigo. O impostor já se infiltrou no reino de Jade Branca. Esse espectro provavelmente vai querer tomar o trono e dominar os humanos no meu lugar. Ela acalmou sua raiva e olhou estoicamente para Zhang Yang. Guerreiro, você poderia me ajudar a escapar deste lugar para salvar o reino e matar o inimigo? Minha princesa, estou à sua disposição. Comande-me. Zhang Yang fez uma saudação de aventureiro. Você tem o meu maior apreço, aventureiro. Serena estava satisfeita. Agora que perdi metade da minha alma, só consigo me comunicar por meio de projeções. A pedra da comunicação, que você pegou foi feita por mim. Usei parte da minha magia restante para lançar um feitiço nos monstros que vagam por este lugar. Infelizmente, a magia não durará muito, pois nenhum recipiente pode realmente conter magia. Esperei por você 3 anos. Você precisa encontrar a minha outra metade da alma para me salvar. No entanto, como estou preso neste lugar, você precisará criar um recipiente de alma para trazer minha outra metade de volta. Serena continuou, para criar este recipiente, você precisará de 3 materiais raros. Você terá que matar 3 seres extremamente fortes para obtê-los. Guerreiro, você tem o que é preciso para obtê-los? Princesa, confie neste, pois ele é forte. Disse Zhang Yang com um sorriso. Serena assentiu e disse, eu confio em você, guerreira. Nesse caso, traga-me um pedaço do núcleo derretido do Rei das Chamas, um pedaço da raiz do Rei Treante Demoníaco, e o coração do Rei Urso do Inverno. Usarei minha magia restante para transformá-los em um recipiente de almas. Jing. Serena tem uma missão para você, um recipiente de almas. Você aceita? Esta missão está vinculada à missão da história principal. Conclua a missão para receber uma recompensa luxuosa. Droga. Que idiota pegou a missão, dizendo que era uma missão secreta. As missões ocultas e as missões da história principal eram completamente diferentes. As missões da história principal são fáceis de ativar, mas são realmente difíceis. No entanto, as recompensas oferecidas são extremamente luxuosas. Basicamente,
A missão da história principal será o gatilho principal que impulsionará o conteúdo do jogo. Por exemplo, os patches futuros dependerão da progressão da missão da história principal. O patch Invasão do Espectro, o patch Descida do Demônio e o patch Invasão do Mar Profundo dependerão todos do progresso da missão da história principal. Zhang Yang aceitou rapidamente a missão e disse: Princesa, eu retornarei vitorioso. Que assim seja. Mas você precisa se apressar. Meu poder está sendo constantemente enfraquecido pelo selo. Não posso ficar acordada por muito tempo. Serei arrastada de volta para o meu sono. Assim que ela terminou de falar, sua projeção começou a tremer rapidamente. Depois de alguns segundos, sua projeção começou a formar rachaduras e se estilhaçou em minúsculas partículas mágicas. Zhang Yang abriu o registro de missões e examinou os 3 itens de missão necessários. Um recipiente de almas, nível de dificuldade, S. Descrição da missão: o reino de Jade Branca está em perigo. Você precisa se apressar e coletar os 3 materiais raros para que a princesa Serena crie o recipiente de almas e se liberte de suas amarras. Você pode encontrar o Rei das Chamas no altar sacrificial ardente nas planícies ardentes. O Rei Treante Demoníaco pode ser encontrado no Pantano do Musgo Antigo no Vale da Árvore Alta. O Rei Urso do Inverno pode ser encontrado na parte mais profunda da Caverna do Vento do Inverno, abaixo das colinas do Pico Nevado, no deserto do Céu Congelado. Observe que esses monstros são extremamente fortes e poderosos. Por favor, recrutem mais amigos para lutar. Duração da missão: 7 dias. Limite de destinatários da missão: 1 jogador. Gênero do jogador: masculino. Progresso: núcleo derretido do Rei das Chamas 01 Raiz do Rei Treante Demoníaco 01 Coração do Rei Urso do Inverno 01. O nível de dificuldade da missão era S, o que significava que ele precisaria matar um chefe super forte. Após o nível 50, apenas os chefes de nível amarelo ouro seriam um verdadeiro desafio para jogadores de ponta como ele. São 3 chefes de nível amarelo ouro. Além disso, a missão tinha um limite de tempo. Zhang Yang praguejou. Um chefe amarelo ouro teria um período de reaparecimento de 7 dias, o que significava que se os jogadores não conseguissem matar o chefe e morressem lutando contra qualquer um dos 3 chefes, a missão falharia automaticamente. Que tipo de armação foi essa? Literalmente não dá chance alguma aos jogadores. Zhang Yang abriu freneticamente sua lista de amigos e recrutou Yin Shui, Wei Yanger, Undreichotes e Dafodil Daedrean. Sun Xiu, Fatia e Endless Starlight não estavam logados, pois ele precisava urgentemente de mão de obra insuficiente. Rapidamente, contatou Snowseeker e pediu um favor. Mestre da guilda Zanyu. Que gentileza sua me ligar. Snowseeker aceitou a ligação e falou com Zhang Yang num tom normal e casual, diferente de seu tom severo e estoico de sempre. Zhang Yang riu um pouco e respondeu: da última vez, você pediu minha ajuda para matar o gigante da montanha. Agora, eu gostaria de pedir o mesmo. Preciso da sua ajuda para matar vários chefes. Eles são cinza prateados. Amarelo ouro. Certo. Certo. De quantos membros você precisa? 1000? 2000? A voz dos Snowseeker tremia de excitação. Zhang Yang franziu a testa. Que tipo de guilda exigia tantos jogadores para enfrentar um chefe? Se ele tivesse tantos jogadores da Crimson agindo com ele, os membros de sua própria guilda estariam informados. A característica mais forte e mortal dos chefes de mundo aberto era sua forte habilidade de ataque em área. Era por isso que havia muitos chefes por aí que não precisavam de muitos jogadores participando. Na verdade, números seriam inúteis se os chefes pudessem facilmente matar todos em um piscar de olhos. Contrariamente à intuição, o sucesso da luta contra o chefe só seria maior quando um pequeno grupo de jogadores de elite lutasse. Existem alguns chefes que extraem força dos números enviados contra eles. Quanto mais você tiver, mais forte eu fico. Por exemplo, o chefe demônio Kazak. Cada jogador em seu alvo agressivo fará com que ele ganhe um bônus de ataque de 10%. Se vários milhares de jogadores se unirem para lutar contra o chefe, ele ganhará uma quantidade absurda de poder e matará todos como ervas daninhos no jardim. O chefe pode conjurar uma flecha sombria para cada jogador em seu alcance e exterminar todos à sua vista. Não preciso de tantos. Só 2. Preciso de um curandeiro e um atacante. As únicas pessoas cuja força Zhang Yang reconheceu foram Snowseeker e Perfumed Water.
A buscadora de neve se tornaria uma das 10 melhores conjuradoras da China. Sua habilidade era incomparável. Água Perfumada era uma verdadeira rufiã, mas sua habilidade de cura era louvável. Seu equipamento, controle, compreensão e percepção situacional eram bons, mesmo estando muito atrás de An Shui. No entanto, ela ainda era uma das melhores curandeiras que Zhang Yang já havia encontrado. Mestre da guilda Zhang Yu, você tem interesse na nossa linda água perfumada? Quer que eu prepare alguma coisa? Perguntou Snowseeker, brincando. Mestre da guilda Snowseeker, você é curioso demais para o seu próprio bem. Zhang Yang convidou Água Perfumada e Buscador de Neve para seu grupo e anunciou, por favor, reúnam-se na fortaleza de Tukula. Atualmente, o Rei Urso do Inverno era o mais próximo dele. Nobitanque. O que estamos indo? O que estamos fazendo? Por que temos que ir? Sendo a garotinha impaciente, Wei Yan bombardeou o canal do grupo com perguntas. Você pode ficar quieto por uns 10 segundos. Suspiro. Vamos matar um chefe. Um chefe amarelo dourado. Uau! Todos ficaram boquiabertos de surpresa. Todos ficaram animados, especialmente aqueles que já tinham equipamentos ouro amarelo de nível 60 em seus inventários. Para completar seus conjuntos, eles precisariam lutar contra um chefe ouro amarelo de nível 60 a mais. Pelo menos, eles poderiam coletar um conjunto completo de equipamentos de nível 60 antes de atingirem o nível necessário. Zhang Yang rasgou um pergaminho de teletransporte e voou de volta para a cidade de Jade Branca. Ele esvaziou seu inventário e colocou os 2 conjuntos completos de equipamentos na pequena loja de mercadorias, vendendo-os em pacotes individuais pelo preço de 100.000 moedas de ouro cada. Ele então identificou o Rugido dos Mortos e o equipou. Após a identificação, as propriedades do anel aumentaram para 25 de vitalidade e 25 de força. A taxa de absorção de dano foi aumentada para 30 de dano. Depois de limpar seu inventário, Zhang Yang usou o ponto de teletransporte na cidade principal e viajou para a Fortaleza Tukula. Enquanto aguardavam a chegada de Zhang Yang, o grupo passou um tempo trabalhando no deserto do céu congelado, ali perto. Todos levaram menos de 10 minutos para se reunir. E o idiota, onde está o chefe? Todos sabiam o valor de um chefe de mundo aberto, já que eles eram tão escassos em número e em encontros. O mapa do jogo era grande demais para eles. Mas, uma vez encontrado, um chefe seria dominado por guildas fortes. Por causa disso, muitas guildas entrariam em conflito devido à disputa pela posse do chefe como propriedade. Elas estariam dispostas a travar guerras entre si, durando até o lançamento de novos patches ou até os estágios finais do jogo, tudo por causa de um único chefe. Zhang Yang apontou para o oeste e disse, Pico Nevado. An Shui revirou os olhos instantaneamente. Af, você sabe o quão grande é o Pico Nevado? Zhang Yang riu da reação dela. Agitada, An Shui batia os pés no chão, provocando ondas de tremores em seus seios, que balançavam como pudim sendo servido. Zhang Yang não conseguiu evitar encará-los e disse distraidamente, eles são grandes. Pervertido. Todas as jogadoras do grupo gritaram juntas em voz alta. Vamos lá. Acabei de receber uma missão para matar 3 chefes. A descrição era muito vaga. Eles só mencionavam os locais gerais em vez dos pontos específicos. Disse Zhang Yang, sem a intenção de esconder nada deles. Snowseeker se contraiu. Seus olhos brilharam quando ouviu Zhang Yang mencionar a palavra missão. A missão exigia que você matasse 3 chefes ouro amarelo. Deve ser uma missão muito gratificante. Mestre da guilda Zhang Yu, você se importaria em compartilhar a missão? Zhang Yang balançou a cabeça. Não pode ser compartilhado. A missão limitava o número de participantes a apenas 1. Por isso, ele não podia compartilhar a missão com mais ninguém. Pensando bem, Serenas só pôde ser despertada por um beijo na boca. Se um bando de jogadores podres e pervertidos participasse da missão, como uma princesa como ela manteria sua honra? Quem sabe que tipo de coisas sujas e indecentes fariam com ela? Isto é, se o jogador que aceitasse a missão fosse homem. E se o jogador fosse mulher? A princesa seria. Talvez não fosse isso o caso. Os desenvolvedores não seriam tão sexistas. A missão poderia ter sido transformada em um príncipe em outras grandes cidades precisando de um beijo de uma jogadora. Nesse caso, as jogadoras teriam a chance de dar seus primeiros beijos em um belo e jovem príncipe.
Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 219. O pequeno filhote do rei urso de orelhas douradas encontra em a caverna. Gritou Zhang Yang quando o grupo chegou ao pico nevado. O chefe está dentro de uma caverna chamada Caverna do Vento do Inverno. O grupo se dividiu e procurou pela caverna. Todos concordaram em se reagrupar quando alguém encontrasse. Havia uma idiota particularmente estúpida que não tinha senso de direção, mas teve uma sorte irônica. Ela conseguiu ser a primeira a tropeçar na caverna. Eu encontrei. An Shui conseguiu encontrar a caverna depois de 20 minutos e anunciou alegremente sua descoberta no canal do grupo. Todos convergiram apressadamente para onde An Shui estava e viram uma entrada de caverna grande e profunda. Quando o grupo estava prestes a entrar na caverna, uma brisa repentina soprou, trazendo um cheiro intenso e podre, causando extremo desgosto àqueles que sentiram seu cheiro. Blé! Que cheiro é esse? Cheira a ovos podres embrulhados em meias velhas e fedorentas. Wei Yan gritou enquanto apertava o nariz. Zhang Yang riu dela e disse, por que você não diminui um pouco o seu cheiro? É? Você consegue fazer isso? Perguntou Wei Yan, surpresa. Ela rapidamente pediu detalhes e, depois de uma série de discursos confusos e desnecessários, fechou a janela e ficou encantada. No entanto, seu sorrisinho fofo e satisfeito desapareceu rapidamente. Eu estou Blé. Que diabos? Por que piorou? Sua garotinha idiota. A configuração padrão do sistema é 50%, você não aumentou para 100%, né? Zhang Yang deu um tapa na testa. Wei Yan respondeu com um rápido ó. E ajustou a configuração novamente. Desta vez, ela riu e disse, nossa. Não consigo sentir cheiro de nada agora. Ei! Na verdade, ela não era a única a não conhecer as configurações de cheiro. Todos começaram a procurar em suas janelas de configurações e ajustá-las para evitar que o odor intenso fosse muito perturbador. Zhang Yang explicou, existem outras configurações além do olfato. Você também pode ajustar o tato, o paladar e o som. A sensibilidade ao toque é desabilitada por padrão para que você não sinta dor ao receber um ataque. No entanto, para ser um profissional, é melhor aumentar a sensibilidade ao toque um pouco para aumentar sua taxa de resposta. Se for muito alta, será demais para lidar, afetando seu desempenho geral. Quanto ao paladar, é melhor deixá-lo desabilitado. Beber poções não acionará suas papilas gustativas, ou você sentirá o amargor delas. Mas, por exemplo, se você quiser evitar beber muitas poções, pode ajustá-la de acordo com sua preferência. Essas configurações eram bastante simples e sem graça. Jogadores que eram do tipo que pesquisavam e produziam cada aspecto de um jogo se intrometiam nessas configurações. A maioria dos jogadores nem sequer notava tais configurações. Depois que todos ajustaram suas próprias configurações, Zhang Yang sentiu em aprovação e disse, vamos. Zhang Yang liderou o caminho, entrando na caverna primeiro. A caverna era bastante grande. Em um intervalo fixo, eles encontravam uma pedra brilhante presa no teto da caverna, iluminando o caminho. No entanto, a luz era fraca, incapaz de iluminar completamente todo o caminho. Como um poste de luz fraco em um beco escuro, aquelas pequenas pedras brilhantes eram as únicas fontes de luz em toda a caverna. No entanto, mesmo nas noites mais escuras, as estrelas brilhavam sobre a terra. A luz das pedras brilhantes era suficiente para permitir que os jogadores vissem para onde estavam indo. Growl! Ouviu-se o rosnado profundo e alto de uma fera. De repente, um enorme urso branco saltou da escuridão e atacou o jogador mais à frente, que por acaso era Zhang Yang. O urso usou investida e atordoou o Zhang Yang. Enquanto ele cambaleava indefeso no lugar, o monstro brandiu uma pata enorme e atacou o urso branco do inverno, Elite, besta. Nível 58. HP 58.000. Defesa 300. Dreyshotz e a gangue original de Zhang Yang foram muito proativos. Mesmo quando Zhang Yang ficou atordoado, eles não esperaram por ele e imediatamente iniciaram o ataque. O urso rosnou e voltou sua agressividade para Wei Yan. Agora que o urso tinha acabado de atacar, ele tinha que esperar mais 2 segundos antes de poder atacar novamente. O efeito de atordoamento durou 1 por segundo. Zhang Yang imediatamente lançou provocar, ao se recuperar. Ele ativou Fúria Sangrenta, ao mesmo tempo e cortou o chefe. Imediatamente, ele seguiu com esmagamento destrutivo.
Menos 1634. 3573. À medida que o agro de Zhang se estabilizava, todos sincronizaram perfeitamente com seu ritmo e mataram o monstro sem suar a camisa. O poder de fogo da equipe era tão forte que não faria diferença se ninguém estivesse tancando, o monstro não teria sobrevivido por mais de 10 segundos. Como ele poderia matar alguém em tão pouco tempo? Snowseeker ficou bastante impressionado e disse: Mestre da guilda Zanyu, estou realmente impressionado com o trabalho em equipe de vocês. Não é de se admirar que vocês tenham conseguido facilmente derrotar masmorra após masmorra, conquistando as conquistas de primeira conclusão. Weiyan riu baixinho e disse: Irmã buscadora. Na verdade, é tudo por minha causa. Sou o atacante mais forte deste time. Menininha, você não conhece a vergonha ou a humildade? HMPH. Weiyan ergueu de ombros. Humildade nada mais é do que falta de autoestima. Não há motivo para eu ser humilde, em primeiro lugar. Estou apenas dizendo a verdade. Todos riram e as meninas também. A menininha era sempre a palhaça da festa, trazendo risadas e alegria para elas. Um dos itens ética do urso branco do inverno era um pedaço de cauda de urso, que podia ser vendido por pelo menos 10 moedas de prata. Por menor que fosse, Ain Shui ainda insistia em ficar com o item, já que podiam ser empilhados até 200 peças. A equipe seguiu em frente, matando mais ursos à medida que avançavam. Quando o 14º monstro foi morto, ele finalmente deixou cair algo útil: casaco de urso de gelo, verde cobre, armadura de couro. Defesa, mais 6. Vitalidade, mais 60. Refeito do equipamento, aumenta 100 de resistência ao gelo. Nível requerido, 50. Conjunto de casaco de urso, 5. Capacete de urso, casaco de urso, luva de urso, protetor de perna de urso, botas de urso. Refeito de 3 equipamentos, aumenta todo o ataque em 5%. Refeito de 5 equipamentos, aumenta a resistência ao gelo em 300. Equipamentos baseados em resistência são para ladrões e caçadores. Todos estavam curiosos. Monstros de campo também dropam equipamentos de conjunto. Zhang Yang respondeu: no futuro, haverá todos os tipos de equipamentos com todos os tipos de efeitos. Este aqui é especializado em resistência elemental. Se você usasse isso e lutasse contra um criomante, esse jogador ficaria extremamente irritado. Depois de perguntar por um breve período, Zhang Yang gritou: se ninguém quiser, eu vou ficar com ele. Zhang Yang pegou o item e o guardou. Por mais insignificante que parecesse, ainda era um equipamento. Existem colecionadores malucos por aí que pagariam uma boa quantia em moeda só por uma novidade. Ei! Eu ainda não disse nada. Eu quero. Eu quero. Água perfumada gritou de repente. A buscadora de neve era bastante tímida e permaneceu em silêncio, pois era bastante educada. Seguindo em frente, disse Zhang Yang, ignorando a água perfumada. Gra. Estou puto. Espere só um pouco, Zanyu. Mais tarde eu te mostro o quão assustador eu posso ser. Gritou a água perfumada. O grupo seguiu em frente e matou cada vez mais ursos. Havia mais ursos na caverna. Água perfumada era uma classe de sacerdotisa, mas ela havia escolhido o trabalho em couro como profissão. Sempre que um monstro morria, Água perfumada importunava Zhang Yang para saquear rapidamente todos os itens e deixá-los usá-los em seu trabalho em couro. Isso levou as irmãs avarentas a admirar seu trabalho. Pedaços de pele de urso eram bastante valiosos. Embora o poder de fogo da equipe fosse tão forte que poderia matar um urso em um piscar de olhos, eles passaram mais de 2 horas vagando pela caverna, devido ao seu tamanho. Parecia não ter fim. Fuxi! De repente, uma bola de pelo branco surgiu de um canto. A equipe estava pronta para atacar, mas parou ao ver que era apenas um filhote branco de tamanho miniatura. Era do tamanho de um filhote pequeno. Pelos brancos cobriam todo o seu corpo. Tinha um brilho dourado em cada orelha e olhos grandes e redondos. Quando o urso viu Zhang Yang e seus amigos monstruosos, ficou tão chocado que perdeu o equilíbrio, sentando-se no traseiro com os olhos arregalados de surpresa. Era tão fofo de se ver. Uau! É tão adorável! Gritaram as meninas da equipe. Todos ficaram encantados com sua fofura natural. O urso é tão fofo. Que é tão fofo. É tão fofo que eu vou morrer. Gritou Eian enquanto abraçava o bichinho. Esse é um monstro raro.
Os olhos de Zhang Yang brilharam e ele puxou o ursinho para longe de Wei Yan. O rosto de todos ficou sério enquanto eles rapidamente olhavam as propriedades do ursinho. Filhote de rei urso de orelhas douradas, montaria de batalha rara amarelo dourada, besta. Nível, 0. PV, 50. Observação, pode ser selado. Montaria de batalha. Todos ficaram surpresos e felizes ao mesmo tempo. Rapidamente, todos pegaram suas guias de selamento. Espere. Zhang Yan gritou. Temos apenas 10 tentativas para selar a fera. Vamos falar sobre isso primeiro. Com apenas um filhote e muitos jogadores por perto, a maneira mais importante de resolver o problema é encontrar uma posição neutra. Todos querem a montaria de batalha. Mas apenas um deles poderia possuí-la. Então, como eles a dividem? Um por um. Vamos nos revezar, disse Zhang Yang. Nesse caso, quem será o primeiro? Perguntou Snowseeker. O selamento só pode ser feito por um jogador de cada vez. Somente quando o jogador em questão falhar, os outros poderão escolher a fera para selar. Agora que eles tinham um total de 7 jogadores, se todos falhassem na primeira rodada, quem seriam os 3 seguintes? Nesse caso, como eles resolveriam isso corretamente? Zhang Yang parou para pensar por um momento. Vamos lançar a rodada. Quem tirar o maior número será o primeiro a selar. A partir daí, seguiremos os lançamentos em ordem decrescente. Se todos falharem, lançaremos novamente, e apenas os 3 maiores lançamentos poderão aproveitar as 3 últimas chances. Todos concordaram com a cabeça e acharam que era o melhor método. Como era totalmente baseado na sorte, ninguém ficaria magoado. Nesse caso, vamos rolar? Um lançamento cada. Se alguém rolar novamente, o menor número será usado, disse Zhang Yang. O sistema de rolar os dados era um comando especial que estava sempre disponível no jogo. Ele não é usado apenas para rolar para obter equipamentos ou itens. Os jogadores costumam usar o sistema de rolar para fazer apostas. Todos rolaram, e a melhor delas foi a Inshui, a manifestação da própria sorte. Ela havia rolado 100 pontos e foi automaticamente a primeira a tentar selar. Em segundo lugar, Snowseeker obteve 92 pontos, seguida por um Dreadshots com 88 pontos. O quarto lugar foi da Fodil Daedreon com 79 pontos, Wei Yan em quinto com 77 pontos, Zhang Yang em sexto com 55 pontos e Perfumade Water em último com 42 pontos. Venha cá, pequenino. Obedeça a mim, eu tratarei melhor do que minha priminha. Vou criá-lo bem e lhe oferecer petiscos incríveis. Até o ajudarei a encontrar a ursa mais linda, disse a Inshui enquanto acariciava a bolinha de pelo branco. A Inshui aproveitou a oportunidade para lançar a coleira de selamento em direção ao ursinho. A coleira tinha um sistema de mira automática. Ela pousou na cabeça do ursinho branco com extrema precisão. Uma luz dourada se formou, conectando a Inshui e o ursinho. Uma longa barra de progresso apareceu na cabeça de Inshui e se encheu extremamente lentamente. 3%, 9%, 17%. Wei Yan estava agachado ao lado, desenhando um círculo no chão enquanto xingava sem parar. Fracassou. Você vai fracassar. Fracassou. Falha. PAC. Quando a barra de progresso atingiu 43%, a guia na cabeça da ursinha quebrou e uma notificação do sistema apareceu, indicando que ela havia falhado. A ursinha olhou para a Inshui e levantou uma das patas traseiras para coçar o rosto. Continuou exibindo sua fofura natural. Ah! Wei Yan pulou de alegria enquanto batia palmas alegremente. O próximo foi Snowseeker. Fracassou. Não me odeie, irmã, mas espero que você fracasse. Por favor, fracasse. Wei Yan continuou a xingar. A tentativa da PAC. Snowseeker foi pior. Ela falhou com 31%. Um Dreadshots tentou selar. Ele falhou em 22%. Nha! Sou invencível agora. Ninguém pode me parar. Chupa! Gritou Wei Yan enquanto riu orgulhosamente. Daffodil Daedreon continuou e começou sua tentativa. Infelizmente, falhou em 3%. Wei Yan nem conseguiu começar a xingar. Aquela pirralha era como um amuleto amaldiçoado, trazendo infortúnio. Ela pensou consigo mesma, talvez suas maldições fossem tão fortes que ela nem precisasse agir. Finalmente. Agora é a vez desta moça, disse Wei Yan enquanto pegava sua coleira de selamento e a usava no ursinho. 1%,
2%, 3%, 95%, 96%, 97%. Ao ver sua própria barra de progresso prestes a completar, seu sorriso foi ficando cada vez maior, acompanhando a própria barra de progresso. Quando a barra de progresso chegou a 99%, o sorriso em seu rosto era tão grande que poderia ter alcançado suas orelhas. Pac. Falhou em 99%. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 220, o Rei Urso do Vento do Inverno. Que tragédia! Era para ser uma celebração. O sorriso largo em seu rosto foi rapidamente substituído por um beicinho deprimente. Ela arregalou os olhos e inflou as bochechas, olhando para Zhang Yang com sua melhor imitação dos olhos de um cachorrinho. Não. Simplesmente não. Você sabe que eu não vou te dar. Zhang Yang a rejeitou imediatamente antes que ela pudesse falar. Ele sabia que a garotinha queria que ele abrisse mão da sua vez por ela. Uau! Wei Yan correu para um canto e soluçou. Talvez ela realmente tivesse aprendido a lição. Talvez sua maldição fosse tão poderosa que ricocheteou nela. Zhang Yang caminhou até o ursinho e jogou sua coleira em sua direção. Yei! Guinchou o ursinho, mostrando sua linguinha rosa. Seus olhinhos redondos e fofos eram hipnotizantes. É assim que se parecem os olhos de um cachorrinho de verdade. 1%. 3%. 5%. Fracasso. Eu te amaldiçoo ao fracasso. Wei Wang Wang Wei Wang Wang. Fracasso. Parecia que a garotinha não tinha aprendido a lição de verdade. Com tudo o que tinha, ela se concentrou bastante e desenhou algumas formas no ar, provavelmente com a intenção de amaldiçoá-lo. 60%. 70%. 80%. Wei Yan ficou assustado e rapidamente correu até sua prima. Irmã. Rápido, trabalhe comigo. Una forças comigo para lançar a maldição divina da destruição suprema dos 9 sóis e luas. Zhang Yang franziu as sobrancelhas e franziu a testa. Que tipo de filme ela está assistindo agora? Durante o processo de selamento, o personagem não pode realizar nenhuma ação. No entanto, é permitido conversar. An Shui cruzou os braços e desviou o olhar. Maldição da Pérola Branca. 90%, 95%, 99%. Fracasse. Abikid, o fracasso cairá sobre você. Vamos. Fracasse já. Gritou a garotinha quando a barra de progresso estava quase completa. 100%. Jing. Você selou com sucesso o filhote do Rei Urso, transformando em sua montaria de batalha. Jing. Esta é a primeira vez que você obtém uma montaria de batalha. O tutorial começará agora. A montaria de batalha não pode ser montada antes de atingir o nível 30. Você só pode invocar a montaria de batalha como mascote. Ela seguirá o mestre em batalha e ganhará pontos de experiência para subir de nível. Quando a montaria de batalha atingir o nível 30, ela não poderá mais ser usada como mascote, mas sim como montaria. A montaria pode ser usada em batalha e ganhar mais pontos de experiência através de um sistema compartilhado. Você pode revisitar este tutorial através do menu de controle a qualquer momento. Jing. Você obteve uma conquista, companheiro de batalha. Uma nova guia apareceu no inventário de Zhang Yang. Ela tinha uma aparência quase semelhante à guia do cavalo de guerra esquelético, coleira do rei urso de orelhas douradas, montaria de batalha amarelo-ouro. Uso. Invoca ou liberta um rei urso de orelhas douradas montável e pronto para a batalha. Se sua montaria cair em batalha, ela só poderá ser invocada novamente após 10 minutos. Você só pode invocar uma montaria de batalha por vez. Duração do lançamento, 2 segundos. Nível requerido, 30. Limitado. Zhang Yang imediatamente convocou a pequena criatura e, 2 segundos depois, o pequeno urso branco apareceu ao lado de Zhang Yang. Ele roçou o corpo nos pés de Zhang Yang. Quando Zhang Yang o ignorou, o pequeno urso se levantou sobre as patas traseiras para morder as calças de Zhang Yang com seus dentes ainda não desenvolvidos. Era simplesmente fofo de morrer. Au! Que fofo! Praticamente todas as jogadoras do time estavam reunidas em volta do ursinho branco, acariciando sua cabeça. O urso nível 0 rolou, expondo a barriga nua, permitindo que as meninas a acariciassem à vontade. Ele agitou as patas, como se estivesse convidando as meninas a acariciá-lo. Wei Yan derramou lágrimas de crocodilo. Tanque de novatos. É melhor me compensar com um urso também. Urso.
Tudo bem. Tudo bem. Só fique quieto. Vou procurar outro urso quando estiver livre. O grupo continuou a avançar, matando tantos monstros de elite que perderam a conta. O grupo passou mais a 30 minutos e finalmente chegou à parte mais profunda da caverna. O pequeno urso havia absorvido metade dos pontos de experiência de Zhang Yang, que foram deduzidos diretamente da ingestão de pontos de experiência do próprio Zhang Yang. No entanto, por causa disso, o pequeno urso conseguiu subir de nível rapidamente. Nesse momento, o pequeno urso havia alcançado o nível 27 crescido tanto que já estava do tamanho de um bezerro. Tanto seu HP quanto seu poder de ataque aumentaram exponencialmente. No entanto, ele ainda não tinha habilidades próprias para usar. Foi um pouco decepcionante devido ao título ouro amarelo que ele tinha. Talvez ele ganhe uma ou duas habilidades quando atingir níveis mais altos. Rei Urso de Orelhas Douradas, Montaria de Batalha Amarelo Ouro. Nível 27. HP 5880. Poder de ataque 808 a 1008. Intervalo de ataque 3 segundos. DPS 303. OP. Como esperado de uma montaria de estimação amarelo-dourado. Ela tinha quase 6.000 PV apenas no nível 27. Era uma pena que o ursinho não pudesse ser invocado como mascote após o nível 30. Ele não seria capaz de contribuir para o DPS do grupo depois disso. Branquelinha. Desculpe, você não é mais fofo quando está tão grande. Não vou mais te acariciar. Wei Yan dizia essas coisas para se sentir melhor, mas não estava sendo sincera. Na verdade, ela ainda sentia um pouco de ciúmes de Zhang Yang. Todos riram. A parte mais profunda da caverna era uma caverna enorme. O teto da caverna tinha pelo menos 100 metros de altura, talvez até mais. Havia muitos picos de gelo de diversos formatos e tamanhos se formando no topo do teto. Alguns eram longos e finos, enquanto outros eram afiados e bastante grossos. Lindo, mas extremamente perigoso ao mesmo tempo. A natureza foi realmente a melhor arquiteta que existe. No fundo da caverna, havia um urso gigante de pelo branco adormecido. Provavelmente tinha vários metros de comprimento. Se o urso se levantasse sobre as patas traseiras, certamente seria tão alto quanto uma casa. Ronco ronco. O urso estava obviamente dormindo profundamente, roncando tão alto que ecoava pela caverna oca como um trovão. Rei Urso do Vento do Inverno, amarelo dourado, besta. Nível 60. HP 5 milhões. Defesa 1200. Não tenho a mínima ideia das habilidades desse chefe. De qualquer forma, vamos tentar, disse Zhang Yang. Ele desinvocou o ursinho, já que a montaria de batalha não seria capaz de causar DPS nesta batalha. Na verdade, seria apenas um obstáculo, exigindo que Yan Shui o curasse. Quanto à experiência adquirida depois de matar o chefe, Zhang Yang poderia facilmente derrotar alguns monstros mais tarde. Lute. Zhang Yang sacou seu machado e correu em direção ao rei urso que roncava. O chefe ainda estava roncando alto quando Zhang Yang já estava perto dele. Cobrar. Zhang Yang correu e acertou um bom golpe no chefe. Despertado de seu sono, o rei urso rosnou estrondosamente. Levantou sua garra enorme para cortar Zhang Yang. Bloquear. Zhang Yang rapidamente acumulou o máximo de defesa incapacitante, o mais rápido que pôde. O valor de 1.200 de defesa do chefe era simplesmente ridículo demais para os outros. Essa habilidade era uma prioridade máxima para ser usada pelos outros companheiros de equipe atacantes, que poderiam atacar com o máximo de poder. O rei urso pisou forte no chão e lançou um raio de luz cinza prateado de suas patas. A luz se espalhou em todas as direções, por até 50 metros. Ding! Você ganhou aura, mordida de gelo. Recebendo 200 de dano de gelo a cada segundo. O efeito da aura que danifica o chefe é bem fraco. Todos concordaram. Na verdade, o efeito da aura era fraco. Comparado a um curandeiro, curar 200 PV não é nada. Zhang Yang franziu a testa. Ele não acreditava que um chefe ouro amarelo fosse tão fraco. Tinha que haver mais. Não era apenas um monstro aleatório criado para morrer. Após um curto período de batalha, o rei urso se lançou sobre Zhang Yang e o mordeu. Como Bloke ainda estava em recarga, Zhang Yang não conseguiu se esquivar do ataque, por mais atlético que fosse. A habilidade parecia inevitável, ao contrário do ataque de garra normal, que podia ser facilmente esquivado movendo o corpo.
Incapaz de se esquivar do ataque, o sangue de Zhang Yang espirrou no gelo. Jing. Você recebeu o efeito, sangramento. Recebendo 3.000 de dano, sangramento, a cada 3 segundos. Felizmente, embora o dano de sangramento ignore a defesa, Zhang Yang tinha uma habilidade passiva de absorção de dano de 930. Após aplicar a passiva de redução de dano de 20% e outra passiva de absorção de dano de 930, o dano restante que Zhang Yang sofreria seria de 1.470. Isso só adicionou 490 de DPS do chefe, o que não era grande coisa. Menos 5.543. Ainda assim, o ataque físico do chefe era poderoso. Com um golpe de sua garra gigantesca, ele poderia facilmente remover um quarto do HP máximo de Zhang Yang. Agora que Zhang Yang tinha água de perfume em seu grupo, junto com An Shui, Zhang Yang tinha 2 super suportes curando juntos, eliminando a potencial ameaça. Enquanto isso, os curadores precisariam apenas manter o efeito, regeneração, no restante do grupo para protegê-los completamente da aura, mordida de gelo. Se a batalha continuasse nesse ritmo, apenas o tempo impediria a queda do Rei Urso. Entretanto, quando o Rei Urso estava com 90% de HP, Roou! O Rei Urso do Vento do Inverno rugiu estrondosamente. O rugido foi tão alto que partes da caverna estavam desmoronando com a força da onda sonora. Os outros não conseguiram evitar tapar os ouvidos, pois o volume era insuportável. Jing. Você recebeu o efeito, rugido ensurdecedor, acúmulo 1. Todos os ataques recebidos aumentarão em 1%. Todo o ataque e cura serão reduzidos em 1%. Dura 30 segundos. Logo depois de 3 segundos. Jing. Você recebeu o efeito, rugido ensurdecedor, acúmulo 2. Todos os ataques recebidos aumentarão em 2%. Todo o ataque e cura serão reduzidos em 2%. Dura 30 segundos. Se o chefe continuasse lutando assim, repetindo a mesma habilidade a cada 3 segundos, em apenas a 30 segundos, ele aplicaria facilmente 10 acúmulos de rugido ensurdecedor. O nível de estresse dos curandeiros aumentaria. Não só o DPS do grupo diminuiria, o dano recebido pelo chefe aumentaria ainda mais, como o poder de cura do curandeiro também cairia em 10%. Zhang Yang gritou, perfumado. Preciso que você se afaste devagar. Avise-me quando a habilidade, rugido ensurdecedor, estiver fora dos limites. Desta vez, Água Perfumada sabia que não devia discutir com Zhang Yang. Ela caminhou lentamente para trás, parando a cada 3 segundos. Continuou andando até estar a cerca de 50 metros do chefe. Gritou, Zhang Yu. Aqui. Zhang Yang assentiu em reconhecimento. Fiquem aí e não se movam. Todas as unidades de longo alcance, afastem-se 30 metros até o seu alcance efetivo máximo e ataquem de lá. Água Perfumada, vocês vão curar todos os membros da equipe de longo alcance. Vadia da Neve. Concentrem-se apenas em curar a mim e ao pirralho. Todos assentiram e seguiram os comandos de Zhang Yang sem qualquer objeção. Água Perfumada havia recebido até 15 aplicações de rugido ensurdecedor, e teve seu poder de cura reduzido significativamente. Ela precisava curar 5 membros. Sob os efeitos do rugido ensurdecedor, sua cura não estava se mantendo tão bem quanto ela esperava. Por outro lado, An Shui já havia sido atingida por 30 aplicações de rugido ensurdecedor, mas ainda controlava suas ações e ritmo. 90 segundos depois, os debuffs de Água Perfumada expiraram enquanto os outros já haviam sofrido até 30 acúmulos do debuff cada, tendo seu ataque drasticamente reduzido, enquanto recebiam uma quantidade incrível de dano. Vadia da Neve. Troquem com Água Perfumada. O resto de vocês, se tiverem alguma habilidade de remoção de debuffs, usem-na imediatamente. Se não tiverem nenhuma, recuem 50 metros. Voltem e lutem depois de 30 segundos, quando os debuffs forem removidos. Gritou Zhang Yang em tom de comando. Wei Yan usou Warriors Will, e removeu The Fenning Roar dela, restaurando seu poder original. Os outros 2 conjuradores usaram Ice Barrier em si mesmos, envolvendo seus personagens em um grande bloco de gelo para remover seus efeitos negativos. Por outro lado, Priest e Hunter haviam aprendido suas habilidades anti-status, porém, suas próprias habilidades não eram fortes o suficiente para remover o efeito negativo. Hunter só pôde usar
Tumble, para sair da batalha e acelerar sua retirada. An Shui e Perfumedio até trocaram de lugar rapidamente. O mais próximo do chefe foi encarregado de cuidar de Zhang Yang Weier, enquanto o que estava fora do alcance efetivo do chefe foi encarregado de curar o restante dos personagens de longo alcance. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.